Na semana passada toda, a gente trouxe aqui reportagens especiais conduzidas pela Isabela Mota para falar sobre vários dos efeitos do Monjaro. Mas aí a gente não está falando só do Monjaro, a gente está falando das canetas emagrecedoras como um todo. O Monjaro tem movimentado mais, é a tecnologia mais recente do ponto de vista da ciência, da saúde, para o combate à obesidade. É assim que tem sido utilizada, mas tem sido utilizado de maneira indiscriminada. A gente já falou aqui, já abordou o mercado paralelo de vendas dessas canetas emagrecedoras, dos riscos todos envolvidos de utilizar esse medicamento sem um acompanhamento médico, mas a gente também tem falado sobre o que há no entorno disso. Ou seja, na semana passada a Isabela trouxe aqui dados a respeito da queda brusca na quantidade de cirurgias bariátricas realizadas. A caneta passou a ser utilizada muito mais, em alguns casos, do que a cirurgia. Outro movimento importante em setor de serviços, de alimentação, um impacto importante, é a chamada economia da magreza, que tem revolucionado e preocupado a indústria, tem mudado diferentes mercados, exatamente por causa da alteração no padrão de consumo causada pelas canetas emagrecedoras, né, Isa? Bom dia para você. Oi, Sheila. Bom dia para você. É uma mudança que a gente já vê em diferentes setores, principalmente também da alimentação, porque a gente está falando de uma parcela grande da população vivendo uma redução de apetite que é causada pela caneta emagrecedora. Isso significa que eles não consomem mais a mesma quantidade de antes em bares, em restaurantes, em supermercados. Tem uma pesquisa da The Health Effect que aponta que casas com pacientes em tratamento diminuem mais de 50% o consumo de bebidas açucaradas e itens de alto teor de gordura. A gente está falando aqui de sucos de caixa, de biscoito recheado, de vários produtos que faziam parte da compra natural do brasileiro e que agora tem que ser repensado em como que vão ser consumidos, como que vai ser essa produção também. A gente está falando de fábricas que vão ser impactadas. Uma dessas pessoas que está passando pelo processo de tratamento e mudando os hábitos é o Rafael Santos. Ele disse que adotou uma vida nova depois do Monjaro. Fast food, doces, chocolate, salgadinhos, essas coisas elas deixaram de ser uma realidade para mim. O consumo de bebidas alcoólicas praticamente caiu a zero. Então, até uma simples ida ao bar no fim de semana deixou de existir. Deixou de existir no caso dele e para muitos outros. Então, quem trabalha no ramo alimentício precisa recalcular a rota. O Rafael Falaguacha tem uma pizzaria em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Há meses percebe uma mudança no público e resolveu agir de uma forma diferente. A gente percebeu uma queda ligeira no movimento, não foi muito, mas a gente tem que pensar no futuro. Isso tende a ampliar, né? Então, eu ainda não lancei oficialmente, mas eu lancei a ideia, né? E para minha surpresa, ela foi muito bem aceita e eu tomei a decisão de sim lançar o rodízio Monjaro, né? Não sei se vou dar esse nome ainda, mas chamou muito a atenção, né? E nós estamos entendendo ainda qual é o melhor formato. Muito provavelmente vai ser com quantidade limitada, que a pessoa pode experimentar, né? Porções menores de vários sabores, né? E isso foi muito bem aceito. A ideia do Rafael é oferecer um preço até 50% menor do que o do rodízio tradicional. Enquanto eu conversava com ele nessa reportagem, ele explicava que, claro, como ele disse, percebeu essa mudança dos clientes nos pedidos, a preferência pelos pratos e não pelo rodízio, mas ele mesmo estava em tratamento e vários amigos também. Ele parou e pensou, se eu não estou conseguindo comer dentro do meu restaurante a quantidade que eu comia antes... Ele também tá? Ele está em tratamento, não consegue mais comer o rodízio tradicional da casa, os amigos também não. Não somos só nós. Ele pensou, percebeu depois com o público dele e agora essa mudança sendo implementada com o rodízio Monjaro. Falamos então do setor de alimentos, de bebidas alcoólicas e na estética, as empresas buscam por produtos para lidar com efeitos da perda de peso de forma rápida. A gente está falando de pessoas que perdem 10, 15 quilos em um mês, dependendo do tratamento. Há impactos nisso. O químico Lucas Gregório dos Santos explica que os próximos lançamentos da indústria estão focados em soluções para esses públicos. Chegaram para nós 3 clientes de diferentes cantos do país com a mesma proposta, para tirar as estrias que estão em alta devido ao uso de Monjaro, devido ao uso dessas canetas emagrecedoras. E eles não têm dó de gastar. São 3 marcas, eles chegam para nós, fazem os pedidos, nós fazemos a pesquisa e desenvolvimento, eles não têm dó de gastar, eles estão gastando muito. Vamos observar grande mudança também no cenário da cosmetologia pelos próximos meses.
Pizza Mongerita. Teve um ouvinte que mandou a sugestão aqui. A gente procurou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirmando que a transformação, segundo nota deles, é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade para o setor. A preocupação com a possível redução do ticket médio, as pessoas estão consumindo menos, a conta deve ser mais barata, mas também, segundo a Abrazel, se abre espaço para ajustes operacionais, estratégicos, como oferta de porções reduzidas, diversificação do cardápio e a diminuição do desperdício. Tem gente falando assim, nossa, será que tem um público tão grande mesmo consumindo Monjaro agora? Acho que vocês estão exagerando nisso aí. Não, gente, aliás, esse recorte que a gente está fazendo, ele é mundial. É um fenômeno mundial. A indústria de cosméticos, a indústria principalmente de alimentos e da moda tem mudado completamente o seu planejamento para os próximos anos em função das canetas emagrecedoras. O setor de alimentos, assim, é assunto, é discussão sobre como fazer as pessoas continuarem consumindo determinados produtos que foram largados, abandonados pelas pessoas. Né, a Isa? Abrazel já traz essa confirmação. Pois é. Sente isso aqui no Brasil, no caso da indústria da moda, a indústria têxtil recalculando a rota do número nas grades da produção plus size. Então, pessoas que tinham pedidos por produtos de tamanhos maiores, agora essa grade continua existindo, claro, mas em um volume menor. A quantidade, nesse momento, durante a febre das canetas emagrecedoras, também é sentido pela indústria têxtil. Várias mensagens de ouvintes. A gente sabe que esse assunto mexe demais com as pessoas. Não à toa, desde a semana passada, a gente tem feito alguns recortes a respeito dessa mudança na sociedade brasileira, mas no mundo também. O Rodrigo está falando, olha, não esqueçam de citar, mas a gente já tem falado sobre isso, o contrabando vindo do Paraguai. Um monte de gente que compra o Monjaro por metade do preço, até menos, mas a gente não sabe exatamente a procedência. Isso se proliferou, é um negócio impressionante que tem acontecido, né? Obrigada ao Rodrigo, que fez essa observação aqui, mas tem um monte de outras mensagens que a gente pode ir registrando ao longo do dia. Valeu, Isa. A Esther, por exemplo, desculpa, só mais uma. Imagina. Diz, olha, muito boas essas reportagens sobre as canetas emagrecedoras, o consumo de determinados alimentos considerados não compatíveis com a vida saudável. Enfim, isso depende muito do processo de mudança do próprio indivíduo, né, que está fazendo esse tratamento. Inclusive, a adesão à prática de atividade física está sem dúvida nenhuma correta, né, nesse sentido. Mas diz aqui, olha, a tirzepatida promove o emagrecimento rápido, mas sem mudanças comportamentais não há progresso. Tem razão a Esther também, né? Não adianta, por um período, vai não conseguir comer muito, mas depois, se parar com esse tratamento, vai voltar a ganhar todo o peso. Mas é importante que esses donos de estabelecimentos saibam e entendam como fazer, porque não adianta também, tem outros ouvintes falando, porque a solução seria esses estabelecimentos oferecerem propostas mais saudáveis de alimentação. Mas espera aí, o cara tem uma pizzaria, né? Não é a proposta dele trazer uma salada, ele até pode. E ninguém precisa parar de comer, né? E aí, pizza, era aí que eu você queria saber chegar, Isa. dosar e equilibrar, principalmente quando a gente está falando de uma doença que é crônica, como a obesidade. Você vai conviver com ela a vida inteira, tem que saber lidar, né? Isso, como dizem, equilíbrio é tudo, não precisa parar de comer pizza. Mas você tem que equilibrar e saber do que é que o seu corpo precisa. Essas porções menores são uma belíssima solução. Deixar a pizza mais para o fim de semana, não almoçar a pizza em plena segunda-feira. Olha os donos de pizzaria que abrem hoje já bravos comigo, né? Mas é isso, é uma questão de equilíbrio também. E agradecendo mais uma vez as participações, que são muitas, viu, Isa? Tem gente sugerindo um nome para pizza. Monjarita. Monjarita. Né? Monjarita. Uma boa pedida. Boa. Valeu, Isa. Até Valeu, mais.